Olá pessoal do Me Salva, aqui na nossa série de aulas de limites. Agora a gente vai ver uma parte bastante interessante que é os limites de funções definidas por partes. Primeira coisa, né? O que é uma função definida por partes? Sempre que a gente tem essas chaves aqui, né? E essa chave nos coloca mais de uma função alocando cada uma delas em um determinado intervalo, isso daqui é uma função por partes. Então basicamente é o seguinte, essa função x ao quadrado, ela só vale para valores de x que são maiores do que zero. E essa funçãozinha x, ela só vale para valores de x que são menores ou iguais a zero. Então olha só, quando nós formos colocar isso aqui em um gráfico, como é que vai ficar? Vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar aqui um gráfico, desenhar um gráficozinho, e nós vamos desenhar essas duas funçõezinhas aqui. Então, repara, tá? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Para valores de x que são maiores do que zero, é essa parte aqui, né? Que é o x maior do que zero. E essa parte daqui é o x menor do que zero, e a gente sabe que na intersecção entre os eixos ordenados é a parte que nós temos, é onde o x vale zero. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Essa função aqui, x ao quadrado, vale somente para x maior do que zero. Então, repara, nós vamos começar a desenhar ela do x igual a zero, entendeu? Então, a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazer aqui só um lado da nossa parábola, beleza? E do outro lado vai ser o seguinte, nós vamos ter a função x, que é uma reta, né, que a gente diz que é também conhecida como a bissetriz do primeiro quadrante, tá? Que está aqui. E essa reta aqui, ela vai até o zero. A reta aqui que é a parábola que é x maior do que zero, essa daqui não carrega o zero, né? Porém, o que acontece? A gente dá a sorte de as duas baterem exatamente no mesmo lugar e isso torna a nossa função contínua aqui. Então, olha só, se a gente quiser calcular o limite dessas funções, o que a gente vai ter que fazer, né? Nós vamos ter que calcular o limite justamente no ponto onde a gente acha que pode ter um buraco ou alguma coisa do gênero. Então, olha só, nós temos aqui o limite da função x tendendo a zero do que? Bom, esse x tendendo a zero aqui, nós vamos ter que abrir em quê? Nós vamos ter que abrir em dois limites, certo? Do x tendendo a zero pela direita e do x tendendo a zero pela esquerda, certo? Por que a gente vai ter que abrir assim? Nós vamos ter que abrir assim para garantir que isso vai acontecer, tá? Que esse limite vai existir. Então vamos pensar. Pela direita e pela esquerda. Pela direita, né, por valores que são ligeiramente maiores do que zero, qual é a função que a gente usa? Nós usamos a função que é maior do que zero, que é a nossa função x ao quadrado, certo? E para valores que são menores do que zero, para valores que são um pouquinho menores, nós vamos usar a função que é x, que é essa função aqui, que é para valores menores do que zero. Então, repara, na primeira parte, né, que nós temos aqui para valores maiores, nós usamos a função x ao quadrado. Para essa parte para valores que são menores, nós vamos usar a função x. E aí, o que vai acontecer? Bom, esse exemplo aqui ele é bem simples, bem fácil, tá? Então, olha só, pela direita a gente vem vindo e o y vai tender a zero conforme o x tende a zero. Pela esquerda também vai tendendo a zero. Então, ambos os limites que nós calculamos aqui vão dar zero. E se dois dos limites são iguais, se eles são iguais, o que a gente diz? A gente diz que o limite existe, tá? Os limites laterais são iguais, então o limite dessa função definida por partes nesse ponto aqui existe. Isso daqui volta mais encorpado na parte de continuidade, tá, gente? Então, olha só, no próximo exercício aqui, o que a gente vai fazer? Nós temos uma função definida por partes com mais algumas funçõezinhas. Um pouco mais complexo, né? Mas a ideia aqui é basicamente a mesma, tá? Nós temos aqui 1 sobre x mais 2, x quadrado menos 5 e raiz de x mais 3. Então, olha só. Eu já desenhei aqui o gráfico das funções, tá? Porque não é o objetivo dessa aula. Mas, basicamente, os limites que nós temos que encontrar são quais? Primeiro, nós temos aqui um possível buraco, alguma coisa dentro do menos 2. E aqui nós temos também uma possível,
buraco, alguma coisa que seja lá o que for, exatamente aqui no 2 também. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Desculpa, aqui nós temos o valor 3, né? Que é a intersecção, que é o valor 3, certo? Então, olha só, se fosse o 2, bateria exatamente aqui, porque é uma parábola simétrica, esse valorzinho aqui é no 3, tá? Então, olha só, quais são os limites que a gente vai ter que encontrar? Nós temos que encontrar justamente os pontos onde pode ter algum choque, né? Que é justamente onde a gente vai casar uma função com a outra. Então, aqui a gente tem menos 2 e aqui a gente tem 3. Então, olha só, nós vamos fazer o limite com o x tendendo a menos 2, certo? E nós vamos fazer o limite com o x tendendo a 3. Ambos esses limites, o que a gente vai ter que fazer? Ambos esses limites, nós vamos ter que abrir os limites laterais. É sempre importante abrir os limites laterais para ter certeza do que está acontecendo. Então, olha só, nesse primeiro aqui nós vamos fazer o limite do x tendendo a menos 2 pela direita e o limite do x tendendo a menos 2 pela esquerda. No outro caso aqui, a gente vai fazer o limite do x tendendo a 3 pela direita e o limite do x tendendo a 3 pela esquerda. Então vamos lá, vamos pensar em cada um dos casos qual é a função que vai dar. Menos 2 pela direita, quem que é o menos 2 pela direita? Menos 2 pela direita é a função que é a parábolazinha, que é o x² menos 5, que está justamente nesse intervalo menos 2 a 3. Tu pode te guiar pelo gráfico, tu pode te guiar pelas restrições aqui, tanto faz, tá? Só importa que tu coloque a função certa no lugar certo. Então, menos 2 pela direita é a função x² menos 5, certo? Aqui, nessa parte aqui, que é o limite de menos 2 tendendo pela esquerda, qual é a função? É essa função que está aqui para baixo, que é a função que está justamente x menor do que 2, que é 1 sobre x mais 2. Nessa parte aqui agora nós vamos para a parte do 3, pela direita e pela esquerda. Pela direita, quem é? Pela direita é essa reta aqui, que vai ser quem? Que vai ser justamente o... Não é bem uma reta, né? Esse é o gráfico, essa parte do gráfico que apareceu aqui é o gráfico de raiz, tá? Então, olha só, x mais 13, na raiz de x mais 13, que é x maior do que 3. Então, vamos lá. Pela direita, nós vamos ter raiz de x mais 13. E aqui no limite de... Aqui no último limite que a gente tem aqui atendendo pela esquerda, quem é que sobrou? É novamente a parábola x² menos 5. O que a gente vai ter que fazer agora? Basicamente, é simplesmente calcular esses limites aqui para a gente garantir o que já está exposto ali no gráfico, certo? Se é contínuo ou não. Aqui a gente já sabe que não é contínuo, aqui a gente sabe que é contínuo. Então a gente tem que bater esses limites laterais para dizer que esses limites aqui existem ou não. Então olha só, nós temos x² menos 5 tendendo a menos 2. Substitui, tu vai chegar em onde? Tu vai chegar em menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, 4 menos 5, que vai dar menos 1. E aqui nós vamos ter 1 sobre x mais 2, com x tendendo a menos 2. Nós já sabemos quanto é que vale esse limite, né? A gente vai tender a um zero um pouco abaixo do zero, ou seja, um zero negativo, e esse valorzinho aqui vai tender a menos infinito. Isso aqui tem aula especial só para falar, né, como é que calcula esse tipo de limites, tá? O que importa aqui é garantir que ele vai ser menos infinito, conforme o gráfico já nos mostra aqui. Esses dois últimos aqui, o que a gente tem que fazer? Nós temos aqui a raiz de x mais 13, né, com x tendendo a 3, nós vamos ficar com a raiz de 16, e a raiz de 16 nós vamos chegar aonde? A raiz de 16 nós vamos chegar em 4. E agora, nós vamos fazer o último aqui, que vai ser limite de... agora nós vamos fazer com 3 ao quadrado, que vai dar 9, 9 menos o 5, que vai dar 4 também. Então, o que a gente tem concluído aqui? Olha só, esses dois limites laterais aqui são diferentes. Se esses dois limites laterais são diferentes, esse limite aqui não existe, conforme o gráfico colocou, tá? O limite com x tendendo a menos 2 não existe. E esse outro aqui, o que acontece? Com x tendendo a 3, com x tendendo a 3, esse limite sim existe, tá? Esse limite aqui existe porque ambos deram iguais.
tá? Se ambos derem iguais, o limite existe. Como vocês podem ver, pode ficar bastante complexo fazer esse tipo de exercício, ainda mais se não tiver o gráfico, mas a ideia aqui é justamente já plantar as iniciativas de como que a gente vai proceder na parte de continuidade. Certo, gente? Muito obrigado e até logo!